Boa noite quem vai chegando. Hoje dia 24/2. Hoje é dia 24/2, quem tá chegando. Às 19 horas, live com o Mano Marcos Morcego, que já tá aqui na sala. Já vou chamá-lo já. E aí o Instagram vai informando a galera. Quem puder deixar avisado aí sobre a live, repostando, para que mais pessoas tenham acesso a esse bate-papo. Vou chamar o Mano aqui. Deixa eu chamar o Mano. Fala, Mano. Opa! Fala, irmão. Tudo bem? Tudo bem, e tu? Tranquilo, tudo certo. Tava testando o fone aqui, deu errado no celular, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Vive dando bug. Tá, você me vê, me ouve bem? Sim, tá tudo tranquilo, tudo certo. Tanto ouvir quanto ver. Tá dando retorno de som pra você? Tá perfeito, perfeito. Também te vejo, te ouço. Salve, mano, Perfeito. obrigado aí por ter aceito esse humilde convite, desse que vos fala. Hoje é dia 24/2, a gente vai fazer uma live pesada, o tema é espinhudo, é complexo, a gente sabe das consequências, mas a gente não tem medo de falar o que tem que falar, porque, como dizia Lenin, né, que Marighella repetia com frequência, o dever do revolucionário é fazer revolução. Então, É isso. eu agradeço a sua presença e peço já inicio o nosso bate-papo pedindo para, eu sei que todo mundo te conhece, mas pode ser que alguém não te conheça, então se você puder fazer sua apresentação, eu gostaria bastante. Bom, eu que agradeço o convite. Fico muito honrado de estar aqui, né? Estou acompanhando faz um tempo o projeto. Fico muito feliz de ter mais gente fazendo projetos assim. Um projeto bem da hora, um projeto que foca muito em live, debate, bem interessante. E também aproveitar, né, que, porra, tá discutindo esse tema aqui, foi um tema que a gente discutiu muito forte em outros espaços ano passado e, né, a gente tá vendo coisas que fazem com que ele continue vivo, infelizmente, mas é isso, a gente tá aqui para colocar a cara a tapa e debater isso. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político, trabalho com um podcast live chamado Caverna do Morcego, todos esses projetos, onde eu debato um pouco de sociologia, ciências políticas e também de teoria marxista, né, então tentando misturar essas coisas aí e trazer a melhor forma, né? Também faço uma pesquisa em sobre identidade e território, tentando analisar um pouco da organização política, focando principalmente em autores como Clóvis Moura, Antônio Gramsci e Rosa Luxemburgo, que são as três influências teóricas, e tô mostrando no Insta, vocês verem lá, vai ter a prévia do livro que vai ser lançado mês que vem, que se chama Uma Implosão da Sociologia. É isso. Bom, e pra galera que tá chegando aqui por causa de mim, porque o Insta avisa, sigam o Walter Ponto, tá, gente? Muita live boa. Acompanhem. É nóis. Obrigado pelo convite. A recíproca é verdadeira, quem me segue e não segue ainda o Marcos, o siga-o, o cara é responsa, um formador aí, um estudioso, uma pessoa que tem um baita compromisso, uma baita consciência de classe. E eu já fazer algumas perguntas antes de a gente entrar no tema, só para, na verdade é uma pergunta, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu aí que eu acho fantástico, a ideia da caverna. Então depois eu queria que a gente falasse um pouquinho do livro e a gente se senta o pau depois no tema, que é espinhudo, vai dar trabalho, mas a gente vai desenvolver. Fala um pouquinho aí como que surgiu esse projeto de trabalhar com as redes, como que iniciou, foi meio por acaso, como que foi a parada? Foi uma reunião de fatores, na verdade. Eu tinha entrado na faculdade em 2019, aí eu saí porque foi um primeiro contato meio estranho, assim, sabe quando você olha e fala, putz, isso daqui não é pra mim, não é isso que eu quero fazer, vou fazer outras coisas. Aí, em 2020, voltei a estudar para voltar para a faculdade. Falei, não, talvez seja o caminho, né? Um caminho melhor, mais seguro e tal. Veio a pandemia.
E aí eu já tava nessa brisa de tipo, pô, eu vi muita coisa na faculdade que era interessante, mas sabe quando você sente que o bagulho não é pra você? Aí eu falei, e se eu conseguisse trazer um negócio diferente? Veio essa primeira ideia. Só que aí junto veio a ideia, né, de começar a militância, começar a me organizar e tudo. Eu falei, não, então a gente vai puxar um pouco da faculdade, mas também vai fazer militância aí e tentar trazer um bagulho para geral conseguir ouvir, conseguir entender, conseguir aprender e conseguir passar para frente. Foi meio que nessa ideia assim que surgiu. Tá. E o livro, você tá com um livro aí na manga, né? Por uma explosão, tô até com aberto aqui no negócio aqui. Por uma explosão da sociologia, Marcos Morcego. Como é que surgiu a ideia do livro? Tem parceria com alguém? É um livro autoral? Como que é a parada? É um livro autoral, lançado pela editora Terra 100 Anos, uma galera que tem um projeto muito da hora, os livros são bem baratos e por isso que ele está sendo lançado lá. E aí vem de parte do problema que eu já tinha com o projeto da Caverna do Morcego, né? De olhar e falar, mano, a sociologia ela não segue um projeto da hora na academia. Ela é um projeto para galera que tem poder continuar no poder. Ela é um projeto que, por exemplo, em ciências políticas, a gente estuda muito como funciona a institucionalidade. Só que é isso. Inclusive no tema que a gente vai entrar aqui, a gente vai olhar que você pode fazer milhares de leis, milhares de projetos, milhares de coisas, na institucionalidade não muda nada. Mas também Sim, eu conheci, né, me aproximei muito por causa da sociologia do Florestan Fernandes, sociólogo, e do Clóvis Moura, que não é sociólogo, mas trabalha com sociologia. Também não é historiador, mas trabalha com historiografia. Enfim, ele era jornalista e um puta intelectual. Tipo, ele fala de método, discute método de uma forma que eu olho e falo, mano, como um cara desses não passa na universidade? E eu comecei a refletir a partir disso e falei, porra, se ele conseguiu fazer isso, e ele ajudou na fundação do MNU, de vários movimentos negros, ele aproximou os movimentos negros do movimento marxista, fez parte de partido e tal, não sei o quê. E se a gente tivesse uma gama de pessoas que, mano, tivesse nessa disposição de desenrolar o bagulho e pra estar atuando no movimento? Aí eu falei, vou lançar então esse livro, né, que se chama Por uma Inclusão da Sociologia, que é justamente a ideia de trazer a galera que não é da sociologia para mais próximo, para levarem a cabo essa disputa com o que o meio acadêmico quer fazer com as nossas ideias, com a nossa visão, com tudo isso. pô, ansioso para ler. Eu quero um autografado, hein? A Você é de São Paulo? 100 anos, mas... Ah? Você é de São Paulo? Então deixa eu Depois a resolver gente, isso. Já vai depois a resolver gente, isso. depois a gente marca um café e a gente toma aí É isso. você falou do Clóvis Moura. Eu acabei de ler esse livro dele aqui, Os Quilombos e a Rebelião Negra, que está pela Dandara. Eu adoro o Clóvis Moura, um baita militante, porque assim, você chamar alguém de intelectual é ao mesmo tempo um elogio, mas passa a ser uma ofensa, né? Porque é, os intelectuais, a gente está vendo agora com a questão da Palestina, e a gente vê não só com isso, com diversas, os intelectuais, eles estão num escopo pequeno burguês, né? E eles acham que o mundo se resume a esse escopo, né? Lamentavelmente. Já ignora a teoria de uma nova de uma nova história, já ignoram Marx. Não, a Marx é legal, mas é um cara que a gente tem que atualizar. Lenin é legal, mas é um cara que a gente tem que atualizar e por aí vai. Então é complicado. Agora, quando o intelectual incorpora a teoria revolucionária, aí é legal, que é o caso do Clóvis Moura, né? Vamos entrar lá no nosso tema, que eu acho que tem bastante coisa para a gente falar. E, e antes de a gente começar, eu queria deixar bem claro para quem está vendo essa live ao vivo, quem vai ver depois, vai ficar gravada no meu perfil e no perfil do Marcos, e também no YouTube, tá? Então quem não me segue no YouTube, e Marcos, você fica à vontade para baixar a live, colocar nas suas redes, fazer Pode shorts, deixar. colocar no seu YouTube, porque eu acho que o tema é de suma relevância. Então, assim, o processo de violência das autoridades, né, do Estado, vamos chamar assim, porque na verdade ninguém aqui vai fazer uma crítica moralista. Não é uma crítica a pessoas, é uma crítica à estrutura.
E essa estrutura, ela criou um sistema altamente embrutecido que serve para controlar desde lá de trás, né? Eu acabei de falar aqui dos quilombos e a rebelião negra do Clóvis Moura, mas desde lá de trás, né? Para controlar as massas, sobretudo as massas que se insurgem. E essa instituição policial, que sempre, durante a história, existiram recrutamentos armados e coisas do gênero. E os exércitos que eram formados em períodos de guerra. No mais, a população meio que se autodefendia. Com a introdução do capitalismo, se viu a necessidade, se criou um Estado que controla absolutamente, embora os liberais imbecis acham que existe liberdade, né? Então o Estado controla a ideologia, controla a economia, controla o que somos, o que comemos, o que fazemos com nossos corpos, se podemos isso, se podemos aquilo, mas, sobretudo, controla e protege a propriedade. Então, a polícia serve invariavelmente para proteger o patrimônio. A polícia não protege pessoas, ela protege o patrimônio. Tanto é assim que a gente vem observando, em especial nos últimos tempos, mas assim, não podemos atribuir a violência policial a Bolsonaro. A polícia policial ela sempre existiu. Bolsonaro, a única diferença é que ele falou, senta o dedo mesmo. Mas eles sentam sem o pedido, né? Então nós tivemos uma ditadura militar violentíssima, onde a polícia foi o grande instrumento. Nós temos a figura da Rota, tem até o livro do livro aqui, deixa eu ver se eu acho, cadê a porcaria do livro? Da Rota do Caco Barcelos, mas tem também antes o Hélio Bicudo, escreveu o Esquadrão da Morte. Então, assim, sempre a polícia agiu para defender a burguesia. Só que nos últimos tempos, com essa coisa, como na Palestina, que a gente vê aquela violência atroz, com essa coisa de as pessoas filmarem, então nós passamos a ver, não é que antes não existia, você pegar lá a região da Serra da Cantareira, ali durante muito tempo foi uma região de desova de cadáveres que a polícia matava. E não só lá, aquela região de Nazaré Paulista, eu estou falando que aqui não é de São Paulo, são regiões, mas todo mundo em algum lugar aí vai ter um exemplo disso. Então, nós crescemos, é o que eu falo, a extrema-direita sempre existiu, o problema é que agora ela ganhou voz, mas aquele tiozão do churrasco que falava que polícia boa, bandido bom é bandido morto, ele faz parte da estruturação de um modelo social que se desenvolve já desde que o Brasil é colônia. E mais nos últimos tempos a gente vem vendo cenas assim filmadas, que as pessoas hoje, e tá certo, tem que filmar mesmo, ver qualquer violência de qualquer gênero, saca o celular e vamos filmar, vamos denunciar. É claro que no caso da polícia, às vezes você pode correr um risco grande, mas tente fazer. De cenas atrozes, assim, tipo o cara pegando o outro, colocando no camburão, jogando um gás, o cara morrendo asfixiado. Acabamos de ter aqui na Bahia, que é governo do PT, não podemos deixar de falar disso, então o pessoal fala, a polícia fascista do Tarcísio. Não é. A polícia, talvez o Tarcísio dê ênfase nisso, mas a polícia ela é um protetor do Estado burguês. E qualquer governo que se venha a administrar o Estado burguês vai ter como seu braço armado a polícia. Pode ser o PT, pode ser qualquer partido. Então, agora nós tivemos recente, está tendo, aliás, em São Vicente, na Baixada Santista, já tem mais de 30 mortos. Teve no Guarujá, recentemente, por coincidência, na mesma Baixada Santista, uma quantidade enorme de mortos. E a gente sabe que a maioria desses mortos, não só nas favelas, mas em geral, é o preto pobre periférico. Né? Quando a abordagem é na Zona Sul,
quando a abordagem é nas regiões ricas, a polícia passa até vergonha, né? Como a gente tem várias cenas aí de os caras peitando a polícia mesmo, e não é, a polícia age como realmente uma outra polícia. Então, eu queria que a gente falasse isso primeiro do ponto de vista histórico, né? Que você desenvolvesse um pouco aí esse raciocínio do ponto de vista histórico. É claro que nós estamos falando de um processo que é mundial, mas a gente vai falar um pouco mais da nossa realidade, Brasil. Então, te dou a palavra, irmão. Perfeito. Você jogou bastante coisa aqui que era justamente o caminho que eu estava querendo ir. A gente nem conversou muito sobre isso antes, né? Mas é interessante. Queria avisar, principalmente a galera que acompanha, como o meu trabalho envolve muito livros, vão ter algumas citações aqui. Eu estou separando eles, qualquer coisa depois a gente posta nos stories, né? O Marco, o Walter, que o Walter vai postar, mas aí deixar separadinho para quem não conseguir acompanhar na live, tá? Ótimo, muito bom. Mas eu gostei que você começou falando justamente da Bahia e de São Vicente, porque eu acho que para a gente fazer um retrospecto histórico, são bons pontos de partida. E vão se ligar com muitas das discussões que estão acontecendo hoje, né? Principalmente para a galera que vai ver bastante essa discussão rolando, de tipo, e tal coisa é racismo estrutural, isso daqui é racismo estrutural, a galera inclusive tentando esvaziar essa pauta. Mas o que eu quero pegar do racismo estrutural é justamente a questão do estrutural. A gente está falando de algo que está na estrutura. Ou seja, vai independer da pessoa que está ali na frente. A gente está vendo muito bem agora com a permanência do bolsonarismo que, por exemplo, o Lula ganhar uma eleição para presidente, que teoricamente seria o cargo mais alto do país, não muda em nada, por exemplo, os níveis ideológicos, os níveis institucionais. Quero começar por aqui. Caso da Bahia, e eu foco muito na questão de Nega Pataxó e dos outros mestres, mestras e caciques que foram ameaçados na Bahia estão sendo ameaçados. Eu estive lá, aqui inclusive com o boné da Terra dos Povos, o mestre Gelson fez uma live ontem, foi sexta? Ontem, muito boa inclusive sobre o tema. Deixa eu só pegar um gancho, você falou desses irmãos, sobretudo os que tombaram, salve, memória eterna a esses companheiros que tombaram. Perfeito, perfeito. E aí, a gente parte da questão de não só quais são as pessoas que estão sendo mortas por esse projeto policial, mas por qual motivo. Por exemplo, na questão da Bahia, a gente tem agora esse tal de invasão zero, né, que está começando por lá, mas a gente não sabe até onde ele está chegando, que é justamente ex-policiais, policiais ativos e latifundiários. Opa! A polícia já está se ligando com algum outro grupo que vai ser interessante para a gente olhar para a perspectiva histórica. Grupo de latifundiários, tá? E os policiais se aliando a isso, então armamento e tudo, e um avanço que não é um avanço simplesmente para matar, mas também pelo território. Beleza. A gente tem um ponto, então, que é um avanço em cima da terra. Eu gosto muito de uma frase do mestre Gelson, do Erasto Felício, que escreveu um livro do mestre Gelson, que ele fala o latifúndio é nosso inimigo mais antigo. Então a gente já está pegando o inimigo mais antigo. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, esses casos que acontecem, que a gente já teve acho que 3 casos de Operação Escudo, 2 ou 3. Esse terceiro, inclusive, os últimos números já relataram mais de 54 pessoas que foram mortas. Que a gente tem como uma resposta para um policial que foi morto, não se sabe por quem, e eles decidem simplesmente matar qualquer um. Geralmente, pessoas pretas, que estão de boa na rua, homens pretos sozinhos, principalmente jovens, né? E aí eu trago o Clóvis Moura, que você estava citando, ele vai falar muito sobre essa questão. No Brasil, especificamente no Brasil, a repressão surge contra aqueles grupos que tentavam se organizar em torno da terra. Primeiramente indígenas, que já estavam aqui no território, e depois do controle de negros escravizados que tentavam fugir para manter, inclusive, uma tentativa de forma de organização como era de onde eles foram trazidos, né? Nesse primeiro momento, lógico. Quando isso daí começa a se tornar uma prática recorrente, porque é isso, a galera tá lutando pela liberdade, pela emancipação, pela autonomia, e não nos termos como a gente usa hoje, tá? Mas no termo de, porra, tem alguém aqui que tá me chicoteando, eu quero fugir disso. Não é da hora. E aí começa a surgir uma sistemática organização dentro desses grupos, principalmente em torno de quilombos.
aldeias. E aí vai ter insurreições, revoltas, enfim. Gomes Moura vai trabalhar com tudo isso, tá? Para quem quiser, os 2 principais livros que eu recomendo: Rebeliões de Senzala, da Anita Garibaldi, e Raízes do Protesto Negro, também pela Dandara, que você citou, que saiu agora. E aí, diante disso, o Estado que se formava aqui no Brasil, um Estado que não é só Israel, tá? Vem de uma ocupação que é criada de uma forma imaginária, assim como toda a merda de Estado que existe na nossa sociedade moderna capitalista, que vem de uma ocupação, precisa sistematizar algum modelo de defesa. E aí, o Clóvis Moura, que é um dos grandes analisadores que a gente tem das revoltas que aconteciam, ele olha e fala, ele afirma no Raízes do Protesto Negro. Eu estava lendo ontem, por acaso, o texto que eu fui ler ontem era o texto com o tema, tipo, literalmente, estava na ordem, era o texto do tema da live. E ele fala: o aparato de repressão, ele se modernizou conforme aumentava o número de revoltas e formas de organização de defesa. Então, a estrutura policial que a gente tem hoje começa se modernizando em cima de qualquer tentativa de fugir do que não era nem capitalismo ainda, mas era o colonialismo que viria a gestar esse capitalismo que a gente tem hoje. E é por isso que, quando a gente fala do caráter da polícia, como você bem disse, a gente não está falando de uma questão individual, mas de uma questão estrutural. A instituição policial, ela surge daí. Para quem quiser detalhes técnicos, eu quero ver as fontes da formação da polícia e tal, tudo isso foi publicado pela primeira vez ano passado no livro História da Polícia no Brasil, do Almir Felitti, pela Autonomia Literária. O Almir Felitti, que inclusive é um parceiro que eu pude trocar ideia, e é um livro que ele vai esmiuçar, inclusive, as próprias coisas que a polícia assume. Então, por exemplo, várias polícias no Brasil vão ter naquelas estrelas, como símbolo, o esmagamento de revoltas negras e indígenas. Tá? Esse é o ponto que a gente parte. A gente parte de um estudo, então, de como se formou a polícia. Antes de ser polícia, antes de ser uma instituição, eram pessoas que eram pagas para fazer esse trabalho de caçar indígenas, escravos, por aí vai. E aí você vai ver que isso vai se desenvolver tanto na formação de polícias, primeiramente municipais, depois estaduais, depois em nível federal, na formação dos bandeirantes, né? Se a gente lembrar de uma questão de estátua, entendeu? Mas também na formação do próprio Exército Nacional. E eu trago isso muito forte porque aqui no Brasil a polícia tem uma relação muito forte com o Exército. A gente fala, né? Tem vários países que a polícia não é nem militar. Isso não resolve nada, mas beleza, a gente vai colocar isso daí de lado porque não é o tema da agora, que senão fica muito longo para a gente discutir. Mas a polícia, aqui no Brasil, ela é vinculada diretamente com a ideia de exército militar. Para quem já foi em algum ato que sofreu repressão, vai ver, os caras eles tiram um caminhão, aquele caminhão que está aqui em São Paulo, daquele jato d'água, que é todo blindado e não sei o quê, que a galera consegue se esconder atrás, aí sai policial de dentro, não sei o quê, aquilo é um projeto de guerra. Só que reparem, a polícia tem investimento aqui, não para um projeto de guerra, em defesa da fronteira da nação, que já seria errado por si só. Mas é um projeto de guerra contra as pessoas que estavam aqui. Após o fim da escravidão, quem vão ser as pessoas presas ou mortas pela polícia? Aqueles que eram chamados de vagabundos, que não tinham carteira de trabalho, que eram capoeiristas, que frequentavam banda, macumba ou outras religiões afro-indígenas. Se a gente olhar, o que acontece na Baixada Santista hoje é o mesmo processo. A gente não passou por um processo de abolição concreto, e depois disso, todas as reformas que aconteceram, as novas constituições, todos esses processos foram simplesmente uma reabilitação do negócio. Para chegar no nível tão profundo que o Geraldo Alckmin, que promoveu um dos maiores massacres aqui no estado de São Paulo, era vice-presidente do Lula. O Lula aprovou leis para a polícia que nem o Bolsonaro tinha aprovado. O governo do PT na Bahia está promovendo. Eles não estão fazendo nada contra invasão zero. É só um exemplo. Mas também o Tarcísio aqui trocou 43 oficiais para colocar policiais, não vou dizer pessoas, tá? Mas para colocar policiais que tiveram passagem na rota, e a gente sabe o papel da rota aqui em São Paulo. Ou seja, existe um projeto de financiamento, de desenvolvimento, de apoio e de reforço
da estrutura policial em qualquer governo. Por quê? Porque faz parte da base da estrutura do Estado. Na época da ditadura, o Florestan Fernandes ele falava: nosso Estado ele é proto-fascista. Ele não vai ser sempre fascista, mas ele tem todos os elementos fascistas. Não ativos, mas estão ali por baixo. A polícia, do jeito que ela é um claro movimento. Ela é um exemplo claro. A polícia só serve para proteger os direitos da burguesia e a propriedade privada. Bela fala, eu acho que a gente fez uma bela introdução. Você citou esse livro aqui do Clóvis Moura, que é fantástico, que é As Raízes do Protesto Negro. Eu lembrei agora também da Lélia Gonzalez, né? Porque acho que muito do que acontece, a gente tem que ir lá na Lélia, porque não há como desassociar a violência policial da violência de raça e de classe, né? Porque se você for no sistema carcerário, 90 e poucos % dos encarcerados são homens jovens e pretos e pobres. E a maioria, diga-se de passagem, as pessoas não sabem disso, esperam 2, 3 anos para terem um julgamento. Ou seja, você é preso, você estava lá, você foi preso, você provavelmente você apanhou pra cacete nesse processo, você é moleque, nós estamos falando de 18, 19 anos, é moleque. Você viu que a tortura que aquele deputado denunciou, o Renato denunciou lá no Sul, é mais ou menos aquilo. Só que aquela lá, os caras foram tão burros que filmaram, né? E é muita burrice, né? Você ser um tirano se você filma a sua tirania, né? É um bagulho tosco. Mas, enfim, temos que analisar isso. E esse pessoal encarcerado, eles ficam até 2, 3 anos sem o Estado dizer para eles que eles são culpados. Olha que coisa louca. Não há um julgamento, o cara fica ali sem saber se ele é inocente, se ele vai cumprir a pena ou se ele vai ser solto. A maioria não tem acesso a advogado, né? Agora, vai um playboy preso porque estava portando maconha, primeiro que é difícil ele ser preso, mas se ele for preso, automaticamente tem um monte de advogado, ele paga a fiança e vai embora e aguarda e não dá nada. Então a gente está falando de uma violência que ela se manifesta na raça e ela é de classe. Então não há como fazer uma análise, né, a pequena burguesia, infelizmente, a esquerda hoje, né, por causa da brutal crise de direção que nós vivemos, a esquerda hoje é uma esquerda muito despolitizada. Tudo comemorando o Flávio Dino e blá, 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 blá. Como se, ou então aquela coisa, uma mulher preta no judiciário. Então são frases assim que a gente vê o esvaziamento das pautas de luta de classes, né? São pautas pequeno-burguesas, como que se o Estado capitalista pudesse ser estruturado, reestruturado de uma maneira que fosse mais humano. Então não tem como a gente fugir desse debate da violência atroz que a polícia pratica, né? A polícia que vai, quando eles pegam a viatura, e a gente está falando da militar, mas a civil não é diferente, não. Mas quando a gente vai, a polícia pega a viatura e vai para a periferia ou para os morros, é uma outra polícia. A polícia que fica ali na Zona Sul, a polícia que fica nos bairros nobres, é outra polícia. Mas se a gente não entender isso não como um comportamento psicológico, seria uma análise pequeno-burguesa, mas como um comportamento sociológico que está estruturado na base, na raiz da sociedade brasileira, que nasce sobre a exploração, que nasce sobre o jugo dos colonizadores, e até hoje estamos sobre o jugo dos colonizadores, porque o imperialismo ele é mundial,
e a burguesia daqui é uma burguesia capacha, e os governos de esquerda são governos de conciliação de classe. Né? Você falou do Geraldo Alckmin. Como que pode a gente falar que o nosso vice-presidente é o cara que mais... eu diria que ele está páreo ali com o Tarcísio. Não tem muita diferença na política de condução de segurança Ele só vai pública de perder São porque o Paulo. Tarcísio tem mais anos aí, né? Exatamente. Mas o Tarcísio pode ser que empate, né? Do jeito que ele está firme e forte. Então, assim, não tem como a gente falar. Você, no final da sua fala, você já introduziu esse tema. Não tem como a gente, inclusive ontem você fez um vídeo legal, eu comentei lá no seu vídeo, ontem foi o dia do Pachucanes, né? Que é um cara que vai pensar essas questões de uma maneira muito profunda, né? Do Estado, da sua estruturação, do seu poder jurídico e repressivo. Então não tem como a gente falar da violência policial sem a gente fazer um recorte de raça e de classe. E aí eu te passo a palavra de novo. Não, é isso. Eu trouxe esse caráter histórico justamente para a gente entender, né, que antes de existir instituição policial, as pessoas eram formadas para isso. Eu não descartaria o elemento psicológico, né, só que eu colocaria numa análise sociopsicológica, mas é outro papo, que aí eu não gosto desses papos. Concordo contigo. É só para pontuar que é para a galera também não descartar a psicologia também, porque são humanidades também, tá ali do lado, coitado da galera. Sim. É que seria uma outra abordagem, talvez, o que é o sócio-psicológico. Como que o Estado interfere na cabeça da extrema-direita e do fascismo. Exato, mas aí é outro papo. Eu não sou a pessoa para falar disso, então assim, não vou entrar nisso. Só que eu achei interessante que você citou a Lélia Gonzalez. Eu acho muito louco, porque ela e o Clóvis Moura, por exemplo, eles estiveram juntos durante muito tempo, né? Tipo, no MNU, no PDT, enfim, vários momentos juntos. Só que eu só vi um citar o outro uma vez cada. Tipo, o Clóvis Moura citou uma vez a Lélia citou uma vez o Paulo, que tá estranho. Mas os dois, eles refletem sobre uma coisa interessante. Eu não vou conseguir trazer o texto agora, mas no Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, a cultura do racismo e sexismo na Sociedade Brasileira, alguma coisa assim, da Lélia Gonzalez, ela fala, né, que não basta a gente olhar só para os índices de violência policial. A gente tem que olhar para a questão carcerária e para a questão dos hospícios, né? E aí, por que trazer essa questão na época chamada de manicômios e tal, para que trazer essa questão? Para conectar com o que a gente está falando de violência policial e tal, e especificamente eu foco no que ela fala sobre os hospícios, né? Não é chama de manicômios e tal, não sei como chamam hoje, tem outros nomes que a galera usa, né? Tipo, comunidades terapêuticas, não sei o que, enfim, mas basicamente é a mesma coisa. Mas para entender que existe uma dinâmica, e eu quero até falar um pouco sobre essa questão da Palestina, mas existe uma dinâmica onde existem momentos que essa violência vai chegar ao extremo. Assim como a gente teve no nazismo e antes do nazismo na Europa, aquela lógica colonial que já vinha de 400 anos, né, mas naquela época a gente vai chamar de neocolonial surgindo, aqui no Brasil a gente tem uma coisa acontecendo no manicômio que é hoje chamado de o Holocausto Brasileiro. Mais de 30 mil pessoas foram mortas num processo e uma instituição. Ou seja, é um padrão que se repete ano atrás de ano. A Rosa Luxemburgo, lá em 1899, quando ela escreve Reforma e Revolução, ela faz um anexo daquele, que se chama Milícia e Militarismo. E ela fala, tem uma indústria que está crescendo e superando qualquer outra indústria, que é a indústria das armas. Vamos lá. Aonde são achadas as armas mais fantásticas que foram extraviadas aqui no Brasil? Na casa do vizinho do Bolsonaro, uma mansão do tamanho não sei o que, enorme, gigante pra caramba, não sei o que. Aí teve o caso lá na Zona Sul do Rio, agora, recentemente, que acharam 6 fuzis e não sei o que acharam não, é que foi roubado. Aí teve uns meses atrás, não sei quantas armas foram roubadas, e a gente achou aqui, fomos parar com 2 caras aleatórios, não sei o que, papá. Aí você pega o Racionais, metralhadora alemã,
ou de Israel? E aí a gente começa a entrar no ponto que eu queria entrar. Essa indústria, ela é uma indústria que precisa de dinheiro. Só que assim, diferentemente, né, de quando eles falam, então não pode mais dirigir, porque dirigir então você pode matar alguém. Então é a mesma coisa com armas, cada um pode dirigir, cada um pode tomar arma. A indústria das armas, principalmente de munição, só vai vender se as munições estiverem sendo gastas. Quem, aqui no Brasil, pode ter uma bala, pode tomar uma bala e não vai resultar em problema nenhum. A gente passou de 50 pessoas em Santos. Em Santos, não, São Vicente, na Baixada Santista toda, né? Mais de 50 pessoas. Até agora, a gente não tem nem processo aberto contra isso. A operação de escudo continua rolando solta. Ou seja, essas pessoas, como a Lélia Gonzalez fala, são corpos descartáveis. Isso faz parte do capital. E 50 pessoas aqui, 100 pessoas na Bahia lá no mês, não sei o quê, papá. A gente ainda assim vai ter muita mão de obra barata. Ou seja, é um excesso de pessoas para o capital não quer, são pessoas indesejáveis para o sistema. Ele não pode simplesmente chegar lá e tacar uma bomba em todo mundo. Mas ele implementa o processo sistêmico. De quem são as armas que vêm para o Brasil? Aí que entra a coisa, que a coisa começa a excluir do caráter. A maior parte delas vem de Israel. Inclusive, por isso, romper diplomaticamente com Israel ia ser um grande passo para o nosso governo. Ia ser um avanço do Lula que eu ficaria contente, confesso, faria o L de vez em quando. Enfim, não queremos entrar nisso daqui também. Muita emoção. Mas, esse processo, como você fala, né? Tem toda a questão imperialista, toda a questão da... A colonização, ela não acontece porque uma pessoa na Inglaterra decidiu colonizar aqui o Brasil. Ela acontece porque toda uma estrutura estava se modificando e um grupo de pessoas se aproveitou disso e falou: é isso que a gente vai fazer agora. Assim como a invasão na África, assim como o mercantilismo, enfim, e todos esses processos que vão acontecer durante essa época do começo da colonização. Ou seja, mundialmente, o capitalismo se forma na base de exploração, morte e massacre, com demarcação racial, de classe, de gênero, enfim, todos esses elementos aí que a gente vai trabalhar para analisar, para ter uma análise mais completa de toda a questão de formação social. E se a gente não altera a estrutura, já que a gente está falando de uma instituição que ela não foi formada agora, 100 anos atrás, não é uma coisa nova. A gente está falando de uma instituição que foi formada antes de todo um sistema de produção conseguir se consolidar. Ou seja, são anos antes do capitalismo ser capitalismo, que aquilo lá estava se formando. Quando aquilo é formado, é institucionalizado pelo capitalismo. É o capitalismo que dá o aceite e fala, a gente vai ter agora uma instituição que vai se pautar em raça, classe, gênero, não sei o que, blá, blá. Pra quê? Para a gente conseguir extrair a mais-valia, para a gente conseguir extrair lucro. É isso que o capital se importa. Quando a gente está morrendo, eles não estão ficando mais pobres. Eles não têm nem problemas, no mínimo, e já que vocês estão praticando, nem problemas jurídicos. O Tarcísio escalou a galera da rota e não sei o que, fez modificação, mandou uma galera para Santos e mesmo assim a operação continuou, não sei o que. Nenhum processo está nem aberto para isso. Ou seja, aquele grupo é um grupo que pode ser morto. E o que define esse grupo é a raça, é a classe. Não é a avaliação de Marcos Morcego com base no que está acontecendo agora em Santos. É a avaliação, por exemplo, da Lélia Gonzalez, antes de citar a Lélia Gonzalez, né? Da Angela Davis em A Liberdade é uma Luta Constante, quando ela vai olhar e vai relacionar a violência dos Estados Unidos, a violência do Brasil e a violência da Palestina. Não só por parte dos grupos que são violentados, mas por parte do caminho que o dinheiro está fazendo. Porque é isso. O dinheiro está circulando entre os poderosos. Está aqui, ó. Pá. Vende arma pra cá, não sei o que, não. Agora a gente precisa de mais, agora a gente precisa de não sei o que. Agora a gente precisa de prisão. E a gente chega no ponto que você falou, né? Chega no ponto de que a gente nem precisava privatizar a prisão.
Saiu uma pesquisa que eu não vou lembrar da parceira, porque a parceira postou, eu só vi o tweet e fiquei refletindo sobre isso. Mas era um tweet de uma parceira falando sobre a terceirização dentro dos presídios. Que a privatização não era necessária porque eles já tiravam muita grana através da terceirização. E aí, quando se anuncia o processo de privatização do presídio do governo Lula, qual é a empresa que está fazendo a compra? Uma empresa de serviço terceirizado. Ou seja, uma empresa que provavelmente, nesse meio, conseguiu muita grana, porque estava rendendo muita grana. Ou seja, o que eu quero esclarecer essa escolha, ou, enfim, essa situação de uma estrutura, né, que tem como objetivo deixar de lado certos grupos sociais, é uma escolha que ela não é feita aleatoriamente. Não é porque entrou tal presidente e ele é um presidente racista que isso vai acontecer. Se isso não acontecer, as empresas não têm lucro. Se não tem lucro, não é capitalismo. Ou seja, volto naquela frase do Malcolm X, né? Não existe capitalismo sem racismo. Exatamente. É exatamente esse o ponto. Não existe o capitalismo sem uma exploração o mais profunda possível de certos grupos sociais, separados majoritariamente por raça, classe, gênero e por aí vai. Você falou do Holocausto Brasileiro, tem um livro muito bom da Daniela Arbex, né? Ela fala sobre isso. Engraçado que essas armas que chegam de Israel para cá, o laboratório deles é Gaza, né? Eles testam em Gaza, matam o povo e depois exportam. Mia Couto vai dizer que quem produz arma precisa produzir guerras, né? E no caso aqui, nós estamos falando não de uma guerra de enfrentamento entre exércitos, mas de uma guerra civil não declarada, né? Porque isso é o que vai. Daí a gente cairia no conceito de ditadura de classe da burguesia, teríamos que ir em Lenin, teríamos que pegar todo esse material. Agora, evidentemente que há você falou, a Baixada Santista está sofrendo muito com isso, mas São Paulo inteiro sempre sofreu periferias, né? E a gente pensa os lugares mais, os rincões, onde que realmente o cara se sente... se em São Paulo, eu fico pensando assim, se em São Paulo, que é o estado mais economicamente bem sucedido da federação, se em São Paulo, que o holofote da mídia está ali o tempo todo, se em São Paulo, que é o lugar de grande parte da intelectualidade, das melhores universidades e coisas assim, se em São Paulo está acontecendo isso, e sem nenhum medo, porque antigamente ainda, o que eu volto a dizer, eles faziam, sumia com os corpos, tal, tinha alguma preocupação, né? Ainda se temia alguns órgãos de direitos humanos e tal e tal. Hoje, o que você falou, assim como está acontecendo na Palestina, o mundo inteiro está vendo horrorizado, ninguém faz nada, o que está acontecendo no Brasil hoje? Nós estamos vendo uma guerra, é uma guerra civil, a gente precisa falar isso. É uma guerra civil que vem desde o descobrimento, é o genocídio do povo, no caso começou com o povo originário, depois o povo trazido da África, e assim sucessivamente. Agora o massacre do povo brasileiro, que é o que nós nos formamos. É um massacre diário, é um massacre não só físico, mas psicológico. O jovem preto que cresce na periferia, ou que não preto, mas pobre na periferia, ele tem medo, às vezes mais da polícia do que do entre aspas, criminoso. Entre aspas, eu estou colocando, porque para a polícia, todo pobre preto é criminoso, né? Então, a gente chega numa distopia, e aí eu queria falar um pouquinho da terceirização, privatização aí do sistema carcerário. É engraçado
que esse projeto ele já vem há algum tempo e ele vai ser aplicado pelo chamado governo de esquerda, o projeto mais reacionário que poderia ter contra a população preta e pobre, está sendo aplicado vai ser aplicado pelo governo de esquerda. E com uma figura preta, sociólogo, intelectual, no ministério que não se manifesta ou se manifesta de uma maneira muito contida, porque talvez não queira permanecer no governo, não quer bater de frente. Então eu fico imaginando se esse projeto tivesse nesse nível de avanço no governo Bolsonaro, a esquerda estaria toda detonando, os movimentos pretos descendo o pau. Agora, como é no governo Lula, está todo mundo quieto. Eu ouço um ou outro falar sobre isso, um companheiro ou outro falar sobre isso, nas mídias, nas redes sociais. A maioria da esquerda, pequeno-burguesa, reformista, está calada perante a privatização, projeto de privatização do sistema carcerário. É um dos crimes mais atrozes que acontece contra o povo preto dos últimos 100 anos. Porque quem vai sofrer vai ser o povo pobre preto. Por que quer se privatizar o sistema carcerário? O que quer se legalizar com isso? Qual o objetivo? Né? Todas essas questões. Qual a lição que quer... tirando a parte do lucro, que é evidente, o capital busca o lucro a todo tempo, mas tem um recado muito claro por trás disso tudo. E esse recado, ele precisa ser denunciado, que é o seguinte, que é o que você falou no início da sua fala, na segunda fala agora. São corpos descartáveis, são corpos que não valem para o sistema nada. Que vivo, mortos ou escravizados é a mesma coisa. E aí eu te dou a palavra. Não, é isso. Enfim, é interessante estudar isso, não que seja bom, tá? Mas entender essa dinâmica da dependência, né? Do caráter dependente do Brasil. Porque o livro da Angela Davis também, aquele sobre as prisões, eu esqueci o nome agora, mas ele é do final do século passado, né? Sim. E ela fala do processo que a gente está passando agora. Eu acho como é cômico, né? Como é cômico que a gente tem um alerta sobre isso há muito tempo e a gente não se preparou como militância para isso. E ela vai falar justamente sobre todo esse caráter. O caráter da indústria, que a indústria bélica, né, se tornou não um dinheiro muito suave de ter, então entra a questão da indústria, das prisões e não sei o quê. E para que ela serve? 2 pontos, né? O lucro e tal, não sei o quê. Mas o outro, que também serve o caráter da polícia, já me perguntaram. De olhar e falar, a prisão aqui, olha como que é, né? Do nada sai o caso. Ai, gente, tal preso foi torturado, não sei o quê, papapá. Aí bora. Daqui a pouco, não sei o quê. Aí, por exemplo, sendo uma pessoa preta e vendo o que tá rolando, eu sei que às vezes eu tá na rua, pode ser desculpa para eu ser detido. E aí, como você falou no começo, 2, 3 anos para ser julgado. Só que agora, pro Estado, como Estado, às vezes depende sim de decisões individuais. Às vezes vai depender de alguma coisa assim. E tem política de bonificação, então o policial ele vai tentar te incriminar por qualquer coisa. Coisas assim que vão rolando. Agora imagina se entra uma empresa que ela, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, vai colocar os presos para trabalhar de graça. Então ela precisa de um maior número de presos. Se a gente já não tem nada para decidir se a pessoa vai ser mantida em regime, não sei o quê, a pessoa só fica e foda-se. Imagina se entra uma questão dessas. O que vai acontecer? Às vezes, a gente não teria 50 e poucos mortos na Baixada Santista, mas a gente teria 100 pessoas que foram detidas num dia só, arbitrariamente.
E isso tudo para também situar o ponto de que, seja aprisionamento, encarceramento, seja policiamento, nenhum dos dois é a solução de nada. São duas estruturas que têm como objetivo. Vamos lá, a gente está falando de prisão. Prisão, a gente está falando no geral de deter a pessoa e às vezes castigar ela. Ao que o negro escravo era submetido? É isso. É isso. Literalmente, é como se a gente tivesse... a gente saiu da escravidão, conceitualmente saímos da escravidão. Mas, qualquer passo que você der errado, você vai estar na mesma situação. Na mesma situação. E esse componente psicológico, eu acho que ele é muito forte. Vou contar aqui um caso pessoal. Já estou tornando ele público porque a gente faz uma cota e tal. E até uma coisa que eu parei um tempo de falar sobre esse tema, mas enfim, não tem como ficar fora do que está rolando. Mas, ano passado, antes do feriado de setembro ali, né, da independência, eu voltei de viagem e fui parado por um policial na porta de casa. Era um cara careca, grandão, sem símbolo nenhum. Ele falou: não, sou policial paisano, mostra aí sua mochila pra ver se não tem droga. Mostrei a mochila, ele viu que não tinha nada, entrei na minha casa, só que eu moro numa viela. Eu já vi moleque que vende coisa aqui da rua, da pequena, sendo espancado por um policial aqui na viela. Foi o momento que eu olhei e falei: tá bom. No dia seguinte, eu saí daqui e fiquei um mês fora de casa. Falei, enfim, não sei o que era, não sei se era policial mesmo, não sei o que, mas não quero saber disso. Só que o componente psicológico é tão pesado que até hoje, quando eu vou sair de casa, você já olha, já dá uma olhada, eu tô chegando, eu já olho, já dou uma olhada, vejo se tá tranquilo. Tipo assim, absurdo, absurdo a gente ter o componente psicológico, o componente violento da mesma época da escravidão. Absurdo. Eu acho que você falou do estarão as prisões obsoletas, né? Isso. Esse livro é foda. É muito forte esse relato seu, e se a gente for entrevistar 99% da população brasileira que mora nas periferias, preto, pobre, o cara já tomou um enquadro, o cara já tomou um tapa na cabeça, o cara já tomou um esculacho, às vezes não apanhou, mas tomou um esculacho, já foi violentado verbalmente, porque até a maneira como, né? Então, assim, nunca existiu, e aí a gente entra num outro ponto, né? E nós, como marxistas, para nós não é uma novidade, mas a gente tem que explicar isso para a esquerda pequeno-burguesa. Nunca existiu e não existirá democracia no capitalismo. A polícia foi e será, pois é, grande obra do Titio. Ó, o Titio tá aqui, ó. O Titio tá olhando para nós aqui. Ele fica aqui, ó, só de olho, se eu tô fazendo pelegagem. Se eu tô fazendo pelegagem, ele fala, você tá pelegando. Nunca existiu, nunca existe, nem com fim de polícia militar, às vezes eu faço algumas postagens, algumas pessoas, pelo fim da polícia militar. Tudo bem, eu acho que é uma pauta válida pelo fim da polícia militar. Mas não é essa a questão. Não é a polícia militar. É que a polícia militar ela ganha uma envergadura militar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo forte. Na ditadura militar, os torturadores, a polícia militar ia prender o cara. Mas jogava na mão de quem? Jogava na mão da chamada polícia científica, da chamada polícia civil. O cara ia para os porões, ele era torturado pelos chamados delegados da vida, coisas assim. Então, você é igual eu, você fica procurando os livros, né? Você estava aí procurando os livros. E cara, a gente tem que questionar não de onde vem a repressão. É lógico, a gente tem que questionar de onde vem a repressão, mas por que vem a repressão? E eu acho que essa é a grande questão.
A esquerda precisa aprender a fazer perguntas. A repressão ela pode ser manifestada, sobretudo, pela polícia militar. Mas o porquê que vem a repressão? E, sobretudo, o porquê que a repressão é estruturada enquanto violência de classe, de gênero, você falou bem, né? E de raça. É essa que é a grande questão. É essa a pergunta correta. Se vai ser, se você vai estar apanhando do policial civil ou da polícia militar, o tapa é o mesmo. Se você vai estar sendo assassinado, preso, violentado por uma dessas esferas, a violência é a mesma. Então você tem que se perguntar, primeiro, qual o papel da polícia? Nós somos ensinados lá desde moleque que o papel da polícia, esse é o slogan, é proteger. Né? Realmente, eles protegem o capital. É uma violência, e agora essa violência sendo estruturada também, outro retrocesso do governo Lula, né, até mesmo para levantes populares. Hoje, dependendo da manifestação que existir, esse levante pode ser considerado um levante antidemocrático. Ou seja, se as massas se insurgirem, e isso foi obra canetada pelo Lula, isso que é duro. Se as massas se insurgirem, elas podem ser consideradas antidemocráticas. Então pau que bate em Chico, bate em Francisco. A esquerda não aprendeu isso ainda. Uma coisa que foi criada contra os bolsonaristas, ela tem uma abrangência que não é contra os bolsonaristas. Se um dia acontecer, como diz na canção do Wilson das Neves, né, o dia que o morro descer e não for carnaval, a polícia vai estar legitimada para matar. Ela já é, mas ela vai poder matar com a prerrogativa de que ela está defendendo o Estado democrático. Olha que loucura. Aonde as coisas vão? Cara, só queria aproveitar para pegar o que você falou sobre polícia militar e civil, e também tem uma pergunta, né? Como seria uma polícia militarizada? E por isso que eu fui atrás do livro, porque eu falei, eu tenho a resposta para isso. É o livro Fim do Policiamento, do Alex Vitale. Eu esqueci de colocar ele na trilha daqui, porque ele é um livro que ainda não li, né? Mas se liga, é um pouquinho longo que eu vou falar, pode ser? Pode. Aqui você pode tudo. Obrigado. Olha isso, ó. Será mesmo que nossa sociedade fica mais segura e mais justa com o encarceramento de milhões de pessoas? Será que delegar à polícia o papel principal no enfrentamento aos problemas de moradia, saúde, disciplina escolar, desemprego entre os jovens, imigração, violência juvenil, trabalho sexual e drogas é realmente uma maneira de atingir uma sociedade melhor? É de fato possível treinar a polícia para que ela realize todas essas tarefas de maneira profissional e não coercitiva? Qualquer projeto verdadeiro de reforma policial precisa substituir as polícias por comunidades empoderadas trabalhando para resolver seus próprios problemas. Comunidades pobres não brancas vêm sofrendo as consequências de elevada criminalidade e desordem. São seus filhos que estão sendo mortos e roubados. Elas também têm sido obrigadas a arcar com o fardo do policiamento agressivo, invasivo e humilhante. O policiamento jamais será uma ferramenta justa e eficiente de empoderamento comunitário, muito menos de justiça racial. As comunidades precisam confrontar diretamente os arranjos políticos, econômicos e sociais que produzem as enormes disparidades entre as raças e o abismo cada vez maior entre os que têm e os que não têm. Esse autor, o Alex Vitale, ele é norte-americano e ele analisa justamente um processo de desmilitarização em certos estados do país e em outros a continuidade da militarização. E ele vai, inclusive, conversar com policiais, chefes, delegados, não sei o quê. E o que todos trazem é que qualquer reforma policial que aconteça não muda praticamente nada. No máximo, você mitiga alguns dados. Ponto. Não basta só desmilitarizar a polícia. A polícia não é a solução. É só isso. Cara,
eu não conheço, eu conheço o autor, mas eu não li esse livro dele. Já vou querer comprar correndo. Cara, exato, é esse o ponto. É esse o ponto. Quando a gente discute violência policial, quando a gente discute, o tema da live a violência, eu coloquei até aqui para não esquecer, a violência policial como expressão do braço armado da burguesia. O que a gente precisa entender é que a violência policial, ela não é algo isolado, ela é um projeto. Ela é um projeto de subjugar as massas oprimidas. Nós estamos falando de um autor que tem, de um país, que você citou agora, a segunda população, não, é a primeira, né? A primeira é a China, primeiro é os Estados Unidos, a primeira é a China, não, primeiro é os Estados Unidos. Primeiro os Estados Unidos, depois a China e depois o Brasil. Nós estamos falando de um cara, os Estados Unidos criaram fortalezas para prender o povo preto. Os que eles não mataram, né? Eles encarceraram. O que eles não mataram, eles encarceraram. O Brasil seguiu esse modelo. Em todo o país, aonde a opressão é muito grande e a pobreza é muito grande, é um país com encarceramento em massas. Mas então é possível fazer? Não, nós estamos falando de estágios diferentes do capitalismo. Há países que se desenvolveram numa fase específica do capitalismo, não significa que nós vamos conseguir esse desenvolvimento. Mas há países que a polícia não usa arma, por exemplo, porque é uma outra estruturação do capitalismo num outro momento histórico e que atingiram níveis que já estão decaindo, porque a crise mundial do capitalismo afeta até esses chamados paraísos capitalistas, né? Então, a gente vê o que está acontecendo na Europa de uma maneira geral. Detalhe que agora foi eleito na Holanda, que sempre foi um lugar tido como berço disso, berço daquilo, um nazista islamofóbico assumido. Na Itália, a mesma coisa. Então, e aí a gente falava muito nas eleições, o foco é a polícia, mas não tem como a gente também não falar sobre isso. A esquerda marxista falava nas eleições que não se combate o fascismo nas urnas. Não se combate o fascismo nas urnas. E nós estamos vendo o exemplo disso de uma maneira gritante. A polícia nunca foi é uma palavra errônea. A polícia passou por poucos momentos com esse grau de truculência que ela vem desenvolvendo. E ela só cresce porque ela está sendo legitimizada. A classe média que se embruteceu, que hoje se fascistizou, ela aplaude a violência da polícia. Ela aplaude a violência da polícia. Então, o Marcos e tantas outras pessoas podemos ser agredidos por essas pessoas simplesmente por uma live como essa. Porque é nítido a fascistização da sociedade brasileira. Mas não por causa do governo Bolsonaro. O Bolsonaro foi só o bobo da corte que tinha condições de ganhar as eleições. Poderia se chamar outro nome, poderia ser qualquer coisa, como o Tarcísio hoje é o grande projeto da extrema-direita. O fato é que a polícia é a febre de um organismo doente. Ela manifesta que o capitalismo está apodrecido. E quanto mais o capitalismo arrasta as massas para a carestia, para a violência, para a falta de perspectiva, sobretudo para o jovem, porque a maior vítima de tudo isso é o jovem preto e periférico. Jovem preto e periférico. É a maior vítima. Não há emprego para os jovens. Não há
possibilidades de um jovem hoje, da periferia, preto, pobre, com baixa escolaridade, se empregar, a não ser em subemprego. Não há possibilidade de as pessoas hoje terem uma vida digna. Então a polícia, ela vem, ela se aparelha cada vez mais, recebendo armas de calibre cada dia mais pesado, com treinamentos de profissionais de Israel que vêm para cá, profissionais dos Estados Unidos que vêm para cá, profissionais da Alemanha que vêm dar tratamento para essa galera. E é um treinamento de guerra. Não sei se você já viu eles marchando em treinamento, qual os hinos que eles cantam. Se você vê os hinos não são hinos, as cantigas, não sei como que chama aqui. Eles saem lá que nem uns robozinhos, cantando aquelas coisas, aquelas palavras de ordem. Vamos matar, guerra. Então nós temos que assumir de uma vez por toda que a guerra que existe de Israel contra Gaza não é guerra, é genocídio. E que a guerra que existe do Estado brasileiro contra o povo não é guerra, é genocídio. Assim como o povo palestino deveria se armar, deveria ter o armamento do povo palestino para enfrentar Israel, derrubar Israel, e aí a gente sabe da impossibilidade disso, a mesma coisa acontece com o povo brasileiro. Não existirá, então, assim, não existirá, e aí eu não sei o que você pensa com isso, essas campanhas pacíficas de desarmamento, coisas do gênero, não existirá uma reação por parte dos oprimidos que não for uma reação na mesma altura. E aí você citou um autor e ele fala nitidamente que é necessário acabar a polícia e ter destacamentos armados ele não usa esse termo marxista-leninista, mas destacamento armado das massas. E esse é um grande diferencial, né? Porque quando a gente aborda esse tema, a gente tem e a gente é inquirido, mas vocês estão falando mal da polícia, se vocês tiverem um problema, vocês vão chamar quem? A gente vira e mexe, fala sobre isso. Aí você vai responder para a pessoa, depende de onde você mora. Porque se você morar na periferia e você chamar a polícia, não vai adiantar de nada. Eu estou errado? Não, você está certo. Enfim, não vou falar aqui que eu defendo a galera da Armada e tal, assim, mas eu sou cria de Panteras Negras e Transfamão em Colunas da Terra. Cada um entende o que quiser a partir disso. Assim. São minhas referências de autonomia frente ao Estado. Exatamente. E é isso. Camarada, vou te fazer uma pergunta agora. Estou falando muito, eu vou deixar você falar mais. Fala para mim, você falou agora de uma situação muito particular sua. Você é um homem preto. É um homem que tem... eu odeio esse termo. Não vou falar lugar de fala, porque eu odeio esse termo. Mas você tem propriedade para falar. Hoje, né, na periferia, e seja na USP, seja onde for. Você falou da violência psicológica, que é tão grande quanto. Como que a gente, como esquerda, eu faço, e você como comunicador também, né? Então, assim, tem várias possibilidades para você desenvolver isso. Como educador, como comunicador, como homem preto, como que a gente traz o jovem preto, pobre, que precisa adquirir consciência de classe, para que ele ou não se fascistize, porque a gente não pode esquecer que muitos desses que estão matando o povo preto da periferia são pretos da periferia. É o famoso capitão do mato. A gente não pode esquecer disso. Então, ou esse jovem, ele acaba se matando pelo envolvimento com crime organizado ou desorganizado,
ou ele acaba se fascistizando por denominações, acaba que o sonho do cara é entrar para a polícia, e aí eu não vou entrar nem no aspecto das religiões neopentecostais, tudo isso, mas que também acabam, de alguma maneira, influenciando, e não é que todos estão no mesmo barco. Então, como que a gente fala, na sua opinião, e como você tenta falar para esse jovem que é, na verdade, o nosso companheiro, o nosso par, é aquele que precisa ouvir esse discurso todo, porque tem toda uma mídia falando para o cara que ele precisa ser empreendedor, que ele precisa superar a miséria, porque isso e tal, o discurso da meritocracia. Então, como que a gente fala, como que a gente leva consciência de classe para essa galera? Há inúmeras maneiras para isso, mas na sua opinião, dentro daquilo que você faz, dentro daquilo que você estuda, queria ouvir você um pouco sobre isso. Eu acho que a gente entra muito naquilo que é básico do que a organização política tem que ter, né? Não vou nem falar de como o Marcos faria isso, porque individualmente é muita treta e muito difícil. Mas a organização ela vai fazer aqueles trabalhos de base para aproximar da galera. Só que assim, ó, às vezes a gente tem muito medo de chegar e trocar essa ideia e tal, não sei o quê. Só que assim, a gente tem que entender que quem está nesses lugares na periferia, mas, assim, né, quase todo mundo, ou vai gostar da polícia, ou vai odiar. Não tem aquele, não sei, na verdade, nunca parei para pensar. A pessoa vai ter uma opinião sobre isso. E na maioria das vezes, pelo menos das pessoas que eu conheço, é aquela visão de, mano, eu não fecho com essa galera tá errada. A gente viu em 2021, né, na época que estava rolando o bloco combativo, muita gente saindo das periferias de São Paulo para ir quebrar a Avenida Paulista e a Rua dos Consolação. Muita gente. Então, aquele ódio tá ali. A grande dificuldade, que é, a mesma dificuldade que fez a Revolução Russa. Tipo, não é algo que eu tenho a solução do bagulho, infelizmente. Mas a grande dificuldade é como tornar esse ódio em algo centrado, algo organizado. Por exemplo, aqui onde eu moro, a galera já conhece meu podcast. A galera já acompanha. Mas ainda é uma galera que só passa na rua e fala, bom dia. E acaba eu, no máximo, e aí tem um parceiro que ajuda muito nisso, é tipo, vem cá, Marcos, não sei o que, esse daqui é o Marcos, ele aqui na rua, não sei o que, a galera que gosta, ele produz aqui tal coisa, não sei o que, depois, não, segue aí já. Qual é o Insta, Marcos? Qual é o projeto? Não sei o que. Só que é isso. Sozinho, fica esse trabalho demorado, esse trabalho longo, esse trabalho em coletivo, organizando coisa. Tem uma galera aqui que faz um projeto de filosofia na biblioteca pública aqui do lado. É isso. É canalizar essa angústia que já existe. Tipo assim, aqui eu moro, como eu falei, eu moro na viela e tem uma pequena na rua. Então a galera vai entrar para usar, a galera vai vender aqui na viela. Ou seja, quando eu estiver saindo de casa, eu vou trombar essa galera. Quando eu estiver voltando para casa, eu vou trombar essa galera. Quando eu for na padaria, eu vou trombar essa galera. E essa galera, com certeza, já odeia a polícia. Só que é isso. Eu não tenho uma oferta melhor para eles do que o que eles estão fazendo agora. Eu consigo falar, trouxe a solução da vida de vocês. Só que eu consigo chegar e falar, porra, é mesmo? Você não gosta por quê? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Entender melhor os problemas, entender melhor qual é a questão, não só do coletivo, de pessoas que passam por isso, mas do indivíduo que está ali, que está trocando essa ideia. Porque isso, a gente não quer só conquistar o braço para a luta. A gente quer conquistar o coração, a gente quer conquistar a mente. A gente quer que a pessoa esteja ali porque ela bota fé no bagulho. E não é fácil. Não é nada fácil. Nada fácil. Nada fácil. Mas é isso, tipo, a galera já tem muito essa visão. Eu fico muito nessa fita que às vezes a gente... eu nem lembro qual livro que eu estava lendo, eu sofri numa discussão, nem lembro se foi um livro. Mas alguém falou, tipo, alguma coisa, tipo assim, não sei o quê, mas a galera é meio burra, não sei o quê, papá. E a pessoa virou e falou, acho que foi uma conversa, a pessoa virou e falou, mano, você tem que ter confiança. A galera não tá tão à toa assim.
Por exemplo, na Revolução Russa, a galera fez a revolução. Aí a Krupskaya depois vai falar, pô, o Lenin chegou lá na fábrica e a galera tava quebrando a fábrica. Só que não era para quebrar a fábrica, porque era uma fábrica importante e depois da revolução a gente ia usar. Só que é isso. A galera não entendia ainda o bagulho de, porque a fábrica é tão importante, não sei o quê. Mas eles entendiam que eles tinham que fazer a revolução. Eles entendiam quem eles odiavam. O ódio ali em relação à fábrica era direcionado ao burguês, ao dono do bagulho. Ou seja, a galera tem uma mínima noção do bagulho. A gente só precisa aprender, isso é uma coisa que a esquerda sempre usa fazer. Aprender a trabalhar. Quer ficar em grupinho, quer ficar conversando entre os deles, não sei o quê. A gente precisa sair disso, a gente está organizado já, a gente precisa chegar e falar, vamos sair daqui, vamos fazer construir fora. E não que todo mundo não esteja construindo fora, tá? Muita gente constrói, mas é só esse alerta de a gente precisa melhorar e avançar. Você, onde você mora e tal, onde você frequenta e tal, a galera já te reconhece, fala, o maluco lá do podcast e tal, respeita uma o seu galera trampo, sim, não tem tudo, mas uma parte. Respeita o seu trampo, né? E se, não, tem um parceiro específico que ficou desde criança, só que ele é mais velho, que toda vez que eu passo, ele tá com alguém diferente, ele fala, vem cá falar do seu projeto, o que você faz, não sei o quê, esse moleque estuda na USP, faz não sei o quê, ele tem um projeto de não sei o quê, lá da hora, não sei o quê, ele vai dar rolê lá no centro e fala, ô parceiro, vai ter um rolê lá de rap, não sei o quê, vamos lá, fala comigo, não sei o quê. Então, tá sendo esse processo. Eu morei 6 anos fora daqui, e foram justamente ensino médio até pós-pandemia. Então, eu tô voltando a ter contato com a galera daqui, tá sendo bem difícil, bem osso. Agora, tenho certeza que aqueles que nos oprimem não admiram o seu trampo, o meu trampo, não. Né? Camarada, deixa eu te falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho mais agora, se a gente conseguir. Você fez um desenho legal da história da opressão e, no Brasil, em termos de regionalidade e tal. Eu não sei se você vem acompanhando, mas há todo um estudo, né, e isso você na área de ciências sociais, você sabe disso, há todo um estudo de que quanto mais pobre, mais pobreza, mais violência. Né? Tô aqui, só caiu isso. Não, suave. Ainda bem que foi o negócio, foi você. Então, quanto mais violência, mais pobreza. E isso é uma dinâmica muito grande. Essas pessoas que são vítimas, por exemplo, agora na Baixada Santista, se você vai puxar lá, depois que a polícia faz o estrago, aí vão apurar e tal, vão ver lá que a maioria cara tinha filhos, a maioria não tinha passagem pela polícia, e não que ter passagem pela polícia faz alguém criminoso. A gente precisa, um dos mitos que se criou, né, para estigmatizar ainda mais um cara que já sofre pra caramba. Né? Então mostra que essas operações, elas têm um objetivo, como você disse lá no começo, de eliminar aqueles que me fazem, que de alguma maneira eu quero eliminar, que é o povo pobre preto daquela localidade. Mas eu vejo também, e aí a gente falou do Pachucanes, né? O Pachucanes é tão necessário nesse momento, o quanto que nem aqueles organismos que antigamente tinham algum respeito por parte como fiscalizadores de direitos humanos, até eles viraram as costas. Né? Você falou bem uma coisa, ninguém é punido, vamos averiguar, se houver excesso, será punido. Isso vem fazendo com que essas regiões pobres, como eu disse no começo, que a violência vem crescendo, ela vem crescendo tanto interna como externamente, ela
vem sendo alvo de operações extremamente violentas. Extremamente violentas. A gente vê as cenas de como a polícia chega nessas comunidades, é um negócio assim, bizarro. O que me espanta, por exemplo, e não me espanta, eu sei os motivos, de novo a gente vai falar da questão da esquerda e do reformismo, que nem por parte dos grupos de esquerda que estão no governo, nem da área, a ala mais à esquerda, vamos dizer assim, eu falei do Almeida, que não está se manifestando quase sobre a terceirização do sistema carcerário e por aí vai. Nem esses grupos têm uma voz ativa e militante, por motivos óbvios. Né? Agora, o próprio Boulos veio falar que ele não mora em Gaza. Você viu? Que bizarro, né? Eu não vou me manifestar porque eu não vou ser candidato a prefeito de Gaza. O cara teve... O Boulos conseguiu ser mais à direita do que o Lula. O Lula foi mais radical que ele. Então, assim, nosso recado é externo, a gente falou para uma galera que a gente quer atingir, mas o nosso recado é muito mais interno, você não acha, não? Você fala de ser mais voltado para a gente, assim, para o Brasil. A gente enquanto esquerda. Enquanto esquerda. Sim, né? É isso. Toda vez que a gente está pautando, principalmente nos espaços onde geralmente tem essa abertura, a gente pauta mais uma coisa para a esquerda, porque eu acho que o ponto como esquerda, a gente ainda não aprendeu isso. Então não adianta a gente querer mexer com nada. A gente não aprendeu enquanto esquerda. Existe uma questão, e eu não falo nem do Boulos, do Lula e tal, mas da galera que está na base. Porque, por exemplo, esse livro que você tem, Fim do Policiamento, o Alex Vitale, ele faz o quê? Ele vai entender o que está acontecendo em cada estado e trazer os registros e relatos. Com isso, ele entende o movimento que acontece. Eu não conheço, exceto Desencarcera BR, Ponte Jornalismo, esses grupos que não chegam a ser organizações políticas no sentido de movimento social ou partido político, com um projeto político de, como eu posso dizer, de uma estratégia revolucionária. Pessoas de vários movimentos fazem parte daquele grupo, né? Mas aquele grupo é um movimento social ainda mais limitado, uma organização mais limitada. A gente não tem esses debates entre a gente. A gente não tem essas conversas. O maior portal hoje de denúncia é a Ponte Jornalismo, que é um jornal que não deixa de ter sua importância. Sim. Mas ainda é o jornal que está fazendo essa função para a militância. A militância não está debatendo isso. As nossas bases ainda estão com esse problema. A gente teve, ano passado foi a primeira vez que a gente teve um livro que compila as trajetórias das formações policiais no Brasil, desde antes do capitalismo e posterior ao capitalismo, juntando tantas referências como as próprias citações das próprias polícias sobre o bagulho. Primeira vez no Brasil. A gente não tinha um trabalho assim até ano passado. A gente está muito atrasado no debate. Eu acho que esse é o ponto, e é um ponto que a militância da esquerda tem que se acostumar. Tem muita coisa que a gente tem que ir atrás. Porque às vezes tem uma pessoa que sabe aqui, uma pessoa que sabe ali, não sei o quê, e os movimentos não se ajudam para fazer esse debate, para formar pessoas em tal tema, para colocar a galera para pesquisar, para colocar a galera para ir atrás do que está rolando. A situação do Marajós agora eu acho que é um belo exemplo do problema que a gente está tendo. Inclusive, é a primeira vez que eu estou vendo o Silvio Almeida sendo contundente no assunto. Eu já vi vídeo dele no TikTok, Twitch, e ele cobrando os avanços na primeira vez desde o começo do dado. Feliz com isso, que ele está dando uma acordada, parece. Só que a gente não tem uma sistematização da informação ainda da esquerda. E aí eu falo, como comunicador, a gente tem um problema na comunicação. A gente tem um problema em como, por onde, para onde está indo essa informação. A
A gente não resolveu isso. Ou seja, antes do tema, a gente não aprendeu como trabalhar, pensar o tema e passar o tema para frente. A gente está muito atrasado enquanto militância. Eu acho que é daí que a gente parte para entender qualquer coisa. Eu tive essa reflexão muito forte nos últimos tempos, que eu fui chamado para trabalhar sobre comunicação e fui conversar com comunicadores históricos, não sei o que, e você vê só e fala, gente, não é possível. Mas enfim, não é o tema da live de hoje. Só que é isso. A gente, rapidinho, só para a última frase. A gente não conseguiu fazer a discussão ainda entre a gente. Para fora, então. E não quero ser eu falo disso porque, assim, eu comecei falando que há todo um estudo, há toda uma... quanto mais pobreza, mais violência, mais repressão. E parece que a gente já sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo e o quanto isso tende a recrudescer. Porque, assim, a pobreza só vai aumentar. Talvez alguns achem que o Lula vai fazer milagre dentro do sistema capitalista com governo de centro-direita, quase, onde a maioria dos seus ministros é do centrão. Então, a violência, e mesmo que fosse um governo eleito de esquerda, eleito democraticamente dentro do sistema burguês, é uma ilusão. A violência só vai aumentar, a pobreza só vai aumentar, o número de pessoas em situação de rua só vem aumentando, o número de encarcerados só vem aumentando. E a esquerda se nega a fazer esse debate. Quando eu anunciei o tema, algumas pessoas, inclusive algumas estão aqui, passaram, deram oi e tal, porque a gente sabe que esse horário também a galera está indo para as baladas ou está saindo, vão ver essa live muito mais depois do que agora. Mas eu acredito que a gente tem que pensar, parece que a gente não quer debater os temas que realmente afetam o capitalismo, a gente quer ficar só na superficialidade. Se a gente fizesse e não que eu acho que não tem que ter esse bate-papo, por exemplo, a legalização da maconha, ia ter uns 1 milhão de pessoas aqui querendo ver a live. Agora, quando fala de um tema que agride a minha convicção enquanto esquerda pequeno-burguesa, eu até acho legal, mas eu não vou muito a fundo nele, porque uma das coisas, a sua primeira fala, você foi extremamente incisivo, falando que a solução não tem problema dentro do sistema capitalista, que é um projeto. A sua segunda ou terceira fala falou que nós somos favoráveis ao fim da polícia. Ou seja, o seu discurso, o meu discurso, por isso que eu fiz questão de te convidar, a gente tem uma afinidade, né? O seu discurso, o meu discurso e de tantos outros, é um discurso que atenta contra o sistema capitalista e diz claramente que ele não pode ser reformado. Então, se ele não pode ser reformado, a polícia também não pode ser reformada, porque a polícia é base desse sistema. Então, retomando a questão da polícia, a polícia como base do sistema capitalista, nós já falamos aqui que ela tem que deixar de existir, assim como o sistema capitalista tem que deixar de existir. E aí eu tomo essa propriedade na fala para te devolver, porque a gente já está se encaminhando aí com 1h30 de live, para que a gente realmente, para que você faça as suas considerações finais, depois a gente volta para se despedir e tal, mas eu acho que a gente, ao longo desses quadros, a gente construiu basicamente isso, mostramos como que a polícia funciona historicamente no Brasil, com suas fontes, você citou uma série de autores, depois, se você quiser deixar nos comentários esses autores, vai ficar bem legal para a galera procurar. Nós identificamos o problema, apontamos e demos falar, olha, a questão é essa. É muito claro, é muito objetivo. Que não, porque às vezes é todo um floreio, daí tem uma violência policial, aí todo mundo reposta, tal. Mas no dia a dia não questiona o sistema. É o que eu falei, não interessa de onde, é lógico que a gente tem que, é lógico que interessa de onde vem a violência,
mas a gente tem que se perguntar o porquê que existe essa violência pelo policial. E essa violência policial, ela é produto de uma polícia que é estruturada para ser o braço armado da burguesia na defesa do patrimônio e do capital e dos meios de produção privada. É isso. E é lógico que ela vai matar todos aqueles que não se adequam a esse sistema. Vai matar a população trans, vai matar a população LGBT, vai matar a população preta, vai matar a população pobre, vai matar. Se não vai matar, vai agredir, vai violentar psicologicamente, vai violentar estruturalmente, né? A pessoa tem tanto medo de sofrer uma ameaça do crime, como ela tem medo de sofrer a ameaça da polícia. Às vezes tem até mais medo de sofrer. O cara vê a viatura cruzando, o cara já começa a tremer. Daí você fala, porque ele teme. Não teme nada, coitado. O coitado é estudante, o coitado é um cara que está ali de boa, né? Então é isso. Eu te dou a bola aí para suas considerações finais. Acho que a gente construiu, na minha opinião, fique à vontade para fazer shorts aí da sua fala. Eu achei você uma fala muito potente, muito obrigado. Depois eu vou voltar para me despedir, mas assim, só antecipando, gostei muito. E aí eu acho que a gente fez uma construção muito legal do começo ao fim. Às vezes a gente fizemos algumas digressões que são necessárias, né? Não dá para ficar 100% falando sobre o tema, porque o tema envolve 1 milhão de coisas, né? É isso, te deixo falar. Não, enfim, eu queria começar agradecendo, né? Eu acho que foi uma das melhores lives que eu já participei, de longe, assim, muito, muito bom, muito bom. E é muito bom estar trazendo esse tema à tona de novo. Ficou feliz que tem gente disposta a trazer isso, tá ligado? Fico feliz. E eu queria até, né, aproveitar que você falou dessa questão da legalização da maconha, que, nossa, está acontecendo na Alemanha agora, não sei o que, é da hora. Só que é isso. A gente pode até falar, vamos fazer uma live sobre a legalização da maconha e para não sei o quê. Só que, para mim, Marcos Morcet, falar sobre a questão de drogas, enfim, e o que mais for, sem relacionar diretamente com a questão dos presídios, com a questão da polícia, não adianta de nada. E aí, aproveitando que Del Ribeiro chegou aqui, que é uma pessoa que eu admiro demais, e a gente falou sobre a privatização dos presídios antes, né? Só que é isso, voltando a esse ponto, a gente fala sobre a legalização da maconha e não fala sobre o presídio e a polícia. Aí a polícia para de plantar maconha nas pessoas pretas e pobres e passa a plantar cocaína. Pronto! Você não resolveu merda nenhuma. Você mantém o processo, novo tipo de drama, novo tipo de criminalização, novo tipo de pena e blá. Enfim, é um processo que é sem fim. E eu acho que é isso, é entender de onde vem isso. Por que se mantém isso? E é algo que a gente tem que começar a pensar como a gente luta contra isso. E eu não falo da gente chegar agora, não, a gente está falando de tomar o Estado amanhã e tal. Mas eu estive presente na formação política no começo do ano, no Dia dos Povos. E foi um momento que eu tive a oportunidade de conhecer um cacique, não vou falar o nome, porque, enfim, não sei se nesse caso dizer isso, mas conheci um cacique lá. E ele estava falando de como eles enfrentaram Exército, Polícia Federal e Força Nacional em tempos diferentes, mas isso de 2010 para cá. E enfrentar não é, a gente entrou na justiça e tal, não sei o quê, é a polícia invadindo o território e eles tendo que se virar para sobreviver. E aí a pessoa, 14 anos depois, está na minha frente contando o bagulho. É o momento que eu olho, viro inclusive para ele e falo, é muito louco sentir que nas cidades a gente está passando por um processo muito parecido. São mais de 50 mortos lá em São Vicente em menos de 2 meses. Só que a gente não aprendeu a lidar com isso. Só que assim, às vezes as experiências não ficaram na Revolução Cubana, na União Soviética, no Quilombo de Palmares. Elas estão acontecendo aqui, velho. Elas estão acontecendo aqui no Brasil, estão acontecendo aqui agora. E é nossa tarefa sentar, aprender com essa galera e fazer o que a gente tem que fazer. E, novamente, agradecer muito a presença,
Muito feliz de estar aqui. Espero que a galera que acompanhe, que acompanhou agora e que vai acompanhar depois curta. Novamente, muito obrigado pelo chamado. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço enormemente, assim, foi um prazer. Vamos marcar aquele café, vamos marcar aquele autógrafo do seu livro, faço questão de tê-lo. Coisa boa, desejo muitos livros, que eu sei que você... Esse menino é uma fonte enciclopédica. Ele é um estudioso e eu respeito muito isso. Como dizia Lenin, sem teoria revolucionária não se faz revolução, né? Não tem prática revolucionária. Nós precisamos voltar. O objetivo dessas lives é questionar, é ser indigesto muitas vezes, é botar o dedo na ferida, é falar o que às vezes as pessoas não têm coragem de falar, sair da zoninha de conforto, de ficar só repostando meme, a gente realmente ir na raiz dos problemas, né? Porque, como já dizia aquele homem ali, o barbudo, a raiz do homem, né? Ele vai dizer, como que é a mesma frase? A raiz do homem, é preciso arrancar, não lembro da frase agora, se alguém lembrar aí, a raiz do homem, não lembro a frase do Marx. Enfim, a gente precisa arrancar as coisas pela raiz. Essa a grande questão. Os debates, a esquerda precisa crescer, a esquerda precisa se politizar, e quando eu falo a esquerda, eu estou na esquerda, porque eu me considero um homem, fui um homem a vida inteira de esquerda, eu preciso crescer, então como eu preciso crescer, eu quero que meus companheiros, meus camaradas cresçam juntos, a gente tem que crescer, a gente tem que começar a voltar para os clássicos, e a voltar a debater ideias e não personalismo. Não existe pessoa perfeita, não existe essa idealização de um determinado político. Eu não tenho apreço por nenhum político, nem de esquerda. Mas você desconsidera todos? Não, eu não idealizo ninguém, né? Eu escuto ideias, eu quero ver o que aquele cara está falando, o que ele está defendendo, se eu concordo ou não com aquilo que é. E com relação à polícia, não há para você ser uma pessoa que não seja um fascista ou um alienado e defender a polícia, porque a polícia, ela é o braço armado da burguesia. Novamente, obrigado por você. Eu queria só para finalizar mesmo que você falasse aí para a galera onde te encontrar, quais os seus projetos, se despedisse mais nesse sentido aí, de deixar até mesmo o seu Pix, se alguém quiser aí contribuir com seus projetos, porque eu sei que não é fácil, eu sei que o bagulho é doido, então assim, quem apoia o Marcos, quem quer poder ajudar, e é isso tudo. Eu queria que você falasse disso e aí eu só volto para dar tchau. Vai ser tipo Teletubbies, assim, tchau. Fechou. Bom, galera, eu tenho a produção de podcast, né? Que tá em todas essas plataformas. Você tem podcast, tem Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, não sei o quê. É só pesquisar Caverna do Morcego. Se não aparecer uma fotinha de um carinha pretinho segurando o microfone com fundo amarelo, coloca Caverna do Morcego e Sociologia ao Marx, que vai aparecer alguma coisa nossa, o Estado, enfim. São quase 150 episódios, estamos chegando lá, e é isso. A gente também trabalha no YouTube e na Twitch vai ter que, novamente, colocar Caverna do Morcego e alguma coisa para achar a gente, porque cada rede é um nome, porque, mano, as plataformas estão uma merda de nome, né? Na Twitch é Caverna Morcego e no YouTube é Lives da Caverna do Morcego, alguma coisa assim. São as redes principais que a gente faz, né? Mas volto, mano, pra galera que tá aqui, segue aí no Insta mesmo, que a gente vai publicando conforme for rolando as coisas, e aí só pra acompanhar, tá ligado? Aí, ó, mandaram aqui um hashtag livro por Terra e Território, livro da Terra dos Povos, inclusive boné também, tá? Terra e Território, muito lindo. E meu Pix é podcastmorcego@gmail.com. Vou mandar aqui no chat rapidinho. Mas, camarada, muito obrigado por esse espaço, inclusive para mandar um Pix, que é uma coisa que fortalece muito, porque é isso. Todo o dinheiro que eu tenho é da pesquisa da faculdade e pesquisador não ganha bem. Eu estou na graduação ainda, em iniciação científica. Então, assim, estou tendo que ralar
mas a gente vai continuar com o projeto e aí qualquer apoio já ajuda nós demais, mano. Um centavo já ajuda nós pra caramba. É isso, tamo junto. Obrigadão. Então, fortaleçam aí o camarada, quem puder ajudar aí, quem está vendo a live agora ou vai ver depois, um Pix é sempre bem-vindo e ele é um cara estudioso. Livro é caro, e livro é caro. Ele tenta mesmo com as dificuldades que lhe são próprias, ele tenta fazer um trabalho legal, ele se esforça, ele pesquisa pra caramba, está escrevendo um livro, ou seja, pô, não vamos apoiar um camarada desse? Pô, tem que apoiar. Então é isso aí, Morcego, Marcelo não, Marcos, por que eu cismei que você é Marcelo? Todo mundo chama de Marcos, Marcelo, já tô acostumado. Já virou um segundo nome. só para me despedir, por que Morcego? Mano, então, vou contar rapidamente, tá? Ensino fundamental, gostava do Batman, não sei o que, meio que virou apelido. Beleza. Mudei, né? Como eu falei, no ensino médio, eu mudei pro interior, saí numa treta, a galera falou, pô, ele é o Batman mesmo, não sei o que. Quando veio o projeto, eu tava muito nessa fita do Batman, não sei o que, eu falei, puta. Foi quando eu comecei a ter consciência de classe, falei, pô, um que o Batman é legal. Outro que colocar para um projeto de política Batman, nada a ver, né? Aí foi pro Morcego. Resumidamente é isso. Fantástico. Agradeço a todos que ficaram com a gente, todos que entraram, todos que saíram. Agradeço cada um. Uns estão sempre vendo minha live, outros estão entrando agora. De coração, vocês fazem a gente estar aqui. Ajudem a duplicar esse discurso, ajudem que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de material, um material com consciência de classe, um material humilde, mas é um material feito por pessoas que se esforçam pra caramba para fazer. É um sabadão, vocês podiam estar fazendo alguma coisa aí, a gente também podia estar fazendo aqui, mas a gente resolveu falar de temas que, inclusive, são até perigosos para a gente, mas a gente não tem papo na língua, não. A gente fala mesmo, é isso, sigamos. Marcos, obrigado, irmão, obrigado a todos, sigamos e morte ao capitalismo. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, tropa.